História Militar Naval. Introdução. 2. Datando a história. De uma forma geral, a história é dividida em pré-história e história. O advento da escrita permitiu grandes avanços aos grupos sociais humanos e é um marco divisório entre uma e outra fase deste desenvolvimento primário. A partir da escrita, o homem pôde descrever por si só sua trajetória. Em relação à pré-história, cabe aos estudiosos desvendar os segredos a partir de vestígios deixados por estas comunidades/sociedades, o que é genericamente denominado de documento histórico. Dividimos a história ocidental, e por influência cultural e econômica também a oriental, em antes e depois do nascimento de Cristo. Apesar desta figura, Jesus Cristo, ser representativa apenas para a fé cristã, o domínio exercido pelos povos seguidores desta filosofia religiosa a outros povos, como judeus e muçulmanos, acabou por influenciar suas culturas. A essa classificação, descrevemos como antes de Cristo e depois de Cristo. Há também a inscrição AD, Ano Domini, Ano do Senhor, para o período compreendido apenas após o nascimento de Cristo. Só é obrigatório escrever a referência se ela for antes do nascimento de Cristo. Como exemplo, podemos utilizar a Batalha Naval de Salamina, entre gregos e persas, ocorrida no ano de 480 a.C. Os judeus se encontram em um calendário que está 3.761 anos à frente do calendário cristão, e os muçulmanos começaram a contar seu tempo no ano 622 da era cristã. Assim, quando nossas aulas começaram neste ano de 2017, no dia 02 de janeiro, os judeus estavam no ano de 5.777 e 1439 para os povos islâmicos. Os calendários judaicos e islâmicos são fortemente marcados pelos dogmas religiosos dessas sociedades, o que determina, por exemplo, que o calendário islâmico seja lunar e não solar. Essas características fazem com que os anos não sejam de 365 dias. Existem e existiram também outros calendários que servem e serviram para a contagem do tempo por diversos povos, mas nenhum de interesse para nosso concurso. O marco histórico Cristo permitiu ao homem ocidental datar um calendário que regride do infinito até o ano zero e progride do ano zero até os dias atuais. Essa datação é marcada por dia, mês e ano, não necessariamente nesta ordem para todas as sociedades cristãs, em números arábicos e os séculos em números romanos. Para comparação entre uma data e seu século basta escrever o número do ano sempre com 4 dígitos. Caso os dois últimos números da direita terminem em 00, será o número formado pelos 2 dígitos da esquerda. Exemplo: Nascimento de Cristo, 0000, século 0, ou Descobrimento do Brasil, 1500, século 15. Caso os dois números da direita terminem diferente de 0, será o da esquerda mais 1. Exemplo: Proclamação da Independência do Brasil, 1822, século 19, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, século 20. Nosso atual calendário é denominado Gregoriano por ter sido instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582. O calendário gregoriano foi instituído a partir do calendário de Dionísio, um abade de Roma, que o fez no ano 525, a partir do calendário romano. Portanto, pode haver algumas discrepâncias em relação à datação de alguns fatos, principalmente os encontrados na época antes de Cristo, não comprometendo a história. Os números romanos são representados pelas letras latinas I, V, X, L, C, D e M, relacionando-os aos números arábicos são 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Os conjuntos numéricos se somam caso estejam à direita de uma unidade numérica e subtraem caso estejam à esquerda. Portanto, a data de proclamação da independência do Brasil em números romanos foi V, I, X, M, D, C, X, I, 7 de setembro de 1822. Há diversos marcos históricos. Eles servem para delimitar determinados fatos, épocas ou períodos sem, no entanto, resumi-los.
Conforme já demonstrado, a história não é estática e sim dinâmica e, mesmo sendo relativa a fatos passados, ela encontra-se em constante evolução, devido a novas fontes históricas que possam surgir, ou a uma nova verdade, construída a partir de uma nova visão de algum historiador. Mas os fatos são os fatos e estes não podem ser, e não serão, mudados jamais. Em nossos estudos aprendemos que, 1. De uma forma geral, a história é dividida em pré-história e história. 2. O advento da escrita permitiu grandes avanços aos grupos sociais humanos e é um marco divisório entre uma e outra fase deste desenvolvimento primário. 3. A partir da escrita o homem pôde descrever por si só sua trajetória. 4. Em relação à pré-história, cabe aos estudiosos desvendar os segredos a partir de vestígios deixados por estas comunidades/sociedades, o que é genericamente denominado de documento histórico. 5. Dividimos a história ocidental, e por influência cultural e econômica também a oriental, em antes e depois do nascimento de Cristo. 6. Apesar desta figura, Jesus Cristo, ser representativa apenas para a fé cristã, o domínio exercido pelos povos seguidores desta filosofia religiosa a outros povos, como judeus e muçulmanos, acabou por influenciar suas culturas. 7. A essa classificação, descrevemos como antes de Cristo e depois de Cristo. Há também a inscrição AD, Ano Domini, Ano do Senhor, para o período compreendido apenas após o nascimento de Cristo. 8. Só é obrigatório escrever a referência se ela for antes do nascimento de Cristo. Como exemplo, podemos utilizar a Batalha Naval de Salamina, entre gregos e persas, ocorrida no ano de 480 a.C. 9. Os judeus se encontram em um calendário que está 3.761 anos à frente do calendário cristão, e os muçulmanos começaram a contar seu tempo no ano 622 da era cristã. 10. Assim, quando nossas aulas começaram neste ano de 2017, no dia 02 de janeiro, os judeus estavam no ano de 5.777 e 1.439 para os povos islâmicos. 11. Os calendários judaicos e islâmicos são fortemente marcados pelos dogmas religiosos dessas sociedades, o que determina, por exemplo, que o calendário islâmico seja lunar e não solar. 10. Essas características fazem com que os anos não sejam de 365 dias. 11. Existem e existiram também outros calendários que servem e serviram para a contagem do tempo por diversos povos, mas nenhum de interesse para nosso concurso. 12. O marco histórico Cristo permitiu ao homem ocidental datar um calendário que regride do infinito até o ano zero e progride do ano zero até os dias atuais. 13. Essa datação é marcada por dia, mês e ano, não necessariamente nesta ordem para todas as sociedades cristãs, em números arábicos e os séculos em números romanos. 14. Nosso atual calendário é denominado gregoriano por ter sido instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582. 15. O calendário gregoriano foi instituído a partir do calendário de Dionísio, um abade de Roma, que o fez no ano 525, a partir do calendário romano. 16. Os números romanos são representados pelas letras latinas I, V, X, L, C, D e M, relacionando-os aos números arábicos são 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. 17. Há diversos marcos históricos. Eles servem para delimitar determinados fatos, épocas ou períodos sem, no entanto, resumi-los. 18. Conforme já demonstrado, a história não é estática e sim dinâmica e, mesmo sendo relativa a fatos passados, ela encontra-se em constante evolução, devido a novas fontes históricas que possam surgir, ou a uma nova verdade, construída a partir de uma nova visão de algum historiador.